O sofrimento é um parceiro na nossa viagem na vida? Como lidar com esse viajante que às vezes atravessa o nosso caminho? Penso que o sofrimento está ligado a uma capacidade excepcional que nos marca como seres humanos, o desejo. Nós somos seres de desejo. Dos desejos nascem sonhos, dos sonhos os projetos e dos projetos as nossas realizações. A questão é que quase sempre as coisas não acontecem na mesma forma ou ritmo do nosso desejo, e aí aparece o sofrimento. Ele é essa distância entre o desejo e a realização. O sofrimento é uma espécie de febre que aparece quando existe um descompasso entre o desejado e o realizado. Quanto maior o descompasso, maior a febre. E essa febre também aparece quando escapa o sentido. Quando algo acontece e parece não fazer sentido. Então nós sofremos. E também quando o sentido da vida, do nosso fazer diário, se distancia de nós. O sofrimento parece ser um companheiro dessa nossa viagem. E nós até podemos aprender com ele. Tenho a compreensão de que nós não precisamos do sofrimento para aprender, mas podemos aprender com ele. Essa semana eu escutei um relato de um senhor que está lutando contra uma doença muito grave. E nesse relato ele disse o seguinte: essa doença é um professor. Ela tem me ensinado coisas sobre o que eu deveria fazer e não fiz. Percebe que esse senhor está com duas grandes brigas. Brigando para manter a vida e brigando para trazer o sentido para perto dele novamente. É como se ele se dissesse ao sentido: vem para cá, fica mais perto porque longe tudo fica mais difícil. Para ampliar nossa capacidade de aprender com essas coisas que acontecem na vida, eu percebo que nós devemos evitar algumas armadilhas. A primeira é desejar para trás, desejar para o passado. O desejo é força mobilizadora para frente, para hoje e para amanhã. Quando nós ficamos desejando coisas para o passado, ele nos leva rapidamente a um tipo de sofrimento imobilizador. Não temos o que fazer além de ficar na lamúria do pensamento. Outra armadilha que nós podemos evitar nessa dinâmica entre o desejo e o sofrimento é compreender um pouco mais as diversas faces do nosso desejo. A Madalena Freire possui um livro muito interessante chamado Educador, Educa a Dor. Nesse livro ela está preocupada com processos pedagógicos e formação de professores, mas eu acho que nós podemos aprender muito com ele sobre outras dinâmicas da vida também. O livro faz uma distinção que pode nos ajudar nessa conversa de hoje aqui do Esquina. Para ela, o desejo tem movimentos distintos. Um primeiro movimento é a vontade, que é a mais visível, porém a menos constante. Como se diz, vontade dá e passa. O segundo é o movimento do interesse, que é um foco mais organizado. Eu tenho interesse num determinado assunto, numa determinada área. Bem, e finalmente é a necessidade. Esse é um movimento mais profundo, mas também bem mais difícil de se verificar. O que eu estou tentando partilhar com você é que nós podemos aproveitar essa ideia da vontade, interesse e necessidade e organizar uma forma para lidar com parte dos nossos sofrimentos. Ele é fruto de um descompasso com a nossa vontade, com o nosso interesse ou com as nossas necessidades. Vale a pena sofrer tanto por uma vontade que dá e passa? Dar nome aos nossos sofrimentos pode ser um caminho possível para compreender nele um potencial educador. Pensar a nossa dor é uma grande forma de aprender com ela. A gente se encontra numa próxima esquina. Um abração. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, que salta aos olhos igual um gemido calado, assombrado, mal assombrado, é a dor de nem poder chorar.